O Primeiro-Ministro está a chegar ao musical La Amália de La Féria. Senhor Primeiro-Ministro, hoje é dia da Amália, estranha forma de vida, podemos dizer também é do Governo, não é? Como é que reage agora à decisão do Tribunal Constitucional, que considerou inconstitucional o corte de subsídio de férias e de Natal? Trata-se de observar bem o sentido do acórdão que foi pronunciado pelo Tribunal Constitucional. O Governo inseriu essas medidas não apenas na ideia de que elas vigorassem em 2012, como é sabido, mas durante o período de vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira. São medidas, portanto, que são importantes para o processo de consolidação orçamental que pretendemos fazer e com o qual o país se comprometeu. Estudaremos agora o acórdão. Aquilo que posso dizer nesta altura é que depois do que observei, mas é uma observação muito preliminar, é o de que o Tribunal Constitucional aceita que não haja direitos adquiridos no sentido em que, em períodos de grande dificuldade como os que atravessamos, os funcionários públicos, como os pensionistas, possam ter de fazer um sacrifício adicional para ajudar ao processo de consolidação, mas entende que esses sacrifícios não podem ficar nessa proporção, digamos, confinados aos funcionários públicos e aos pensionistas e que, portanto, deveriam ser, de certa maneira, estendidos, pelo menos numa medida equivalente, aos outros cidadãos. E o Governo não deixará, no contexto da preparação do Orçamento de Estado para 2013, de estudar esta questão e de apresentar uma nova medida que substitua esta, que medida será essa? Que é muito cedo para estar a falar nisso, como lhe digo, no âmbito... Mas vai cortar onde? Onde é que vai ter essas receitas que agora estavam previstas e não vão acontecer já em 2013? Minha senhora, eu acabei de ter conhecimento do acórdão do Tribunal. Não vou, em cima do joelho, dizer qual é a medida que vai ser adotada. Os termos do acórdão têm de ser bem estudados. O que nós sabemos é que há um compromisso solene do país relativamente ao processo de ajustamento orçamental. É essencial para Portugal cumprir esse processo, o que significa que, havendo esta declaração de inconstitucionalidade para anos futuros, nós teremos de encontrar uma medida que seja, em termos orçamentais, equivalente a esta e que não pode deixar de respeitar esta orientação do Tribunal Constitucional, que é a de ser alargada a outros portugueses que não sejam, nem pensionistas, nem funcionários públicos. Que medida será essa? Isso será estudado com tempo, ao nível... Poderá afetar também os privados. Não pode deixar de ser assim, não é? Nos termos do acórdão do Tribunal Constitucional tem mesmo de ser assim. E, portanto, nós não deixaremos de cumprir agora as orientações que o Tribunal Constitucional realizou a propósito desta medida. Portanto, não me peçam, por favor, para detalhar uma medida que vai ter de ser estudada. No âmbito da preparação do Orçamento de Estado será com certeza discutida e será apresentada, não vai ser nem daqui a 15 dias, nem daqui a um mês. Portanto, vai renegociar com a Troika. Peço desculpa? Vai renegociar com a Troika. Renegociar o quê? Agora, tendo em conta este revés? Não, minha senhora, isso é claro. Os nossos compromissos são para cumprir. No dia em que Portugal assumir que os seus compromissos não são para cumprir, então a confiança depositada no país desvanece e nesse dia o quadro de dificuldades para os portugueses será muito maior e não será comigo, com certeza, à frente do Governo. Portanto, nós temos um quadro para defender o país e iremos fazê-lo cumprindo aquilo que são as obrigações do país. Não fui eu, de resto, que as contraí, mas estou plenamente empenhado, desde o primeiro dia em que tomei posse, em que Portugal possa honrar esses compromissos. Uma última questão, porque eu tenho de sair. Miguel Frasquilho, sobre o alargamento do prazo. Não as posso corroborar, não é? O Sr. Dr. Miguel Frasquilho entendeu... A senhora quer responder à questão ou quer aguardar que eu lhe responda? Muito obrigado. O Dr. Miguel Frasquilho fez comentários que ele próprio reconheceu, são de natureza pessoal. Não é essa a posição do PSD e não é essa a posição do Governo. Muito obrigado a todos. Mas o líder do PSD não... Ficam então as declarações do Primeiro-Ministro. Agora vai entrar para o espetáculo, esta estreia então do novo musical de Filipe La Féria.
uma noite em casa de Amália, ficam então a aguardar-se as decisões do Governo, agora que houve este revés nas medidas do Governo, que contava então ter estas receitas, que não vão existir para o ano, porque o Tribunal Constitucional decidiu que era inconstitucional o corte no subsídio de férias e de Natal. E não é pouco, até José Gomes Ferreira há pouco referiu precisamente cerca de 1.000 milhões de dólares.